Queridos, mais uma vez quero desejar a você um bom dia, um dia na companhia do Senhor. Temos uns minutos preciosos e importantes aqui para estarmos juntos, e eu ressalto mais uma vez o quanto o dom de Deus diante de nós nos concede liberdade. E essa liberdade, ela tem tamanhos que se dilatam quando imaginamos que podemos usar e podemos imaginar com muita certeza que podemos usar os recursos que Deus nos deu com sabedoria. Nós estamos diante de que é a tecnologia, essa tecnologia de comunicação que Deus permitiu que a gente usasse isso. Eu fico feliz porque há essa possibilidade hoje. A entender o momento em que estamos vivendo, ele é significativamente mais desafiador do que entender qualquer outro momento. E eu ouso dizer que uma compreensão da vida no futuro, ela tem mais, nós temos mais facilidade de olhar, pensar e ter uma compreensão do futuro do que temos no presente. O passado nem se fala. Podemos olhar para o passado e ter tempo para pensá-lo, ver e compreender o passado. O presente tem muito mais dificuldades. E uma dessas dificuldades é o óbvio, é que nós estamos ali e a gente também é objeto da análise, nós estamos imersos nesse momento e como cristãos, a compreensão do presente, a compreensão de tudo que está ao redor de nós é de fundamental importância. Fundamental importância. Nós atuamos no presente, nós proclamamos no presente, tomamos decisões presentes e nós construímos consequências, e uma boa parte delas terrivelmente duradouras pelas decisões que tomamos no presente. Então, essa palavra deve estar em destaque. Devemos compreender o presente para que decidamos nela. A compreensão do momento atual, desse seu momento, esse dia, que daqui a pouco vai começar a se encher de dinâmicas nas nossas atividades, ela é impossível de ser feita na sua integralidade sem o poder de Deus agindo para essa compreensão. Repito, a gente não consegue porque a gente é sujeito e objeto, e nós somos seres em constante mudança. Então, quando nós estamos vivendo a experiência da vida, seja uma grande alegria ou um luto, a chegada de alguém, a partida de alguém, uma inserção de mais novas técnicas de pensamento, um livro que se lê, um sermão, uma mudança de cidade, tudo isso nos afeta profundamente a visão e nem sempre afeta positivamente a visão. É por isso, e repito, precisamos de uma visão do lado de fora que nos dê uma solidez de compreensão para que a gente proclame e seja sal e seja terra no tempo em que nos foi confiado. Eu poderia sintetizar tudo isso dizendo que nós desesperadamente precisamos de sabedoria. Sabedoria é um item essencial e eu queria, neste momento, gastar um tempo com você, conversando e ouvindo o apóstolo Tiago a falar. Eu quero, e tenho dois objetivos nesse momento, nessa manhã. O primeiro é tirar desse texto de Tiago com você grandes lições que a Bíblia nos traz, as lições sobre esse saber e o andar com sabedoria na vida como item muito essencial. E outro é fazer esse exercício de leitura do texto. Isso é muito importante. Assim devemos fazer. E eu vou dizer para você por que que esse exercício de leitura do texto é tão importante para o que eu disse inicialmente. Porque não há desenvolvimento na fé sem haver um desenvolvimento da capacidade inspirada por Deus em compreender textos bíblicos. Não há reavivamento na fé sem haver uma nova força vital na compreensão do texto bíblico. E não há impacto no mundo movido pela fé sem que o texto bíblico entre em áreas da vida, da sociedade, do mundo, da família, onde ele ainda não entrou. Não há uma comunicação ampla com Deus sem que nós ouçamos dentro do texto bíblico. Portanto, examinar o texto bíblico é fazer crescer a nossa compreensão do mundo para que nós possamos agir sobre isso. Termino nessa introdução dizendo para você e chamando você a refletir sobre essa frase. Tudo que a gente usa
para compreender outra coisa, um instrumento que nós usamos para compreender outra realidade, ele é sempre muito menor do que aquilo que a gente quis compreender. Por exemplo, num laboratório, alguém pode usar um microscópio para compreender uma célula. A célula, por menor que seja, traz mais informações, ela é mais rica, tem muito mais elementos, ela é mais dinâmica e, por que não dizer, mais bonita que o microscópio. O conhecimento científico sobre o microscópio, ele é muito menor, ele envolve trazer menos informação do que as células, onde aprendemos, aprendemos, aprendemos. Ou seja, repetindo, o instrumento que a gente usa para compreender, ele é sempre menor. Um outro exemplo seria um telescópio, que ao invés de ampliar o que é pequeno, ele traz para nós a compreensão de fato do que é grande e a gente vê pequeno sem isso. Essa, o telescópio, ele mostra as coisas como são, mas é óbvio que uma estrela mostrada por um telescópio, uma constelação, um sistema, uma galáxia, tem muito mais informações, é muito mais rico, muito mais vivo do que um próprio telescópio. É uma obra de engenharia fabulosa, um telescópio, obviamente, mas ele é feito para compreender uma realidade maior que a dele. O que você vê é mais complexo, mais rico, mais significativo e traz para você mais impacto do que seu óculos, que é um instrumento para visão e compreensão. As pessoas que estavam conversando com Jesus naquele episódio relatado no Evangelho de João, capítulo 5, elas tinham uma concepção invertida dessa realidade, porque eles acharam e viram Jesus pequeno e viram a Bíblia grande. E Jesus respondendo para eles disse: Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, mas elas estão falando de mim. Deus é maior que a Bíblia. Deus é maior que o texto. Deus é maior do que os nossos instrumentos de leitura. E nós conhecemos a Bíblia como grande exatamente pela grandeza daquilo que ela demonstra. Mas ao mesmo tempo, isso nos gera uma realidade que exige muita reflexão. Quanto menos compreendermos de Bíblia, menor fica a realidade que ela mostra. Portanto, o tamanho do nosso conhecimento sobre a existência é relativo ao quanto dominamos o instrumento que Deus nos deu para compreender todas as coisas. É pela Bíblia que o cristão enxerga o planeta, porque é a palavra de Deus dizendo tudo que há diante de nós e colocando nelas o real significado. Nunca saberemos o tamanho real das coisas, a importância real de tudo que vivemos, sejam experiências ou objetos na nossa mão, sem que a Bíblia entregue com precisão o que é aquilo. É por isso que, sem a palavra de Deus agindo no nosso coração, a gente acaba de ver por cinza o que de fato é colorido. E às vezes nós vemos como grande o que de fato é pequeno, ou o pior, vemos pequeno quando Deus falou que é grande. É sobre esse saber que a Bíblia coloca como elemento central, inclusive no livro. Por isso devemos, como crentes e remanescentes, e pensar na Bíblia na sua integralidade, o quanto a Bíblia fala sobre o saber e o saber do seu mundo. Estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Tiago, capítulo 1, e gastaremos uns minutos aqui, tirando algumas lições para a gente. Tiago, capítulo 1, e logo de cara, a gente pode passar aqui muito tempo é, sendo beneficiados por essa introdução. Veja, Tiago, assim ele se apresenta. Ele não deixa aqui muito claro, bem de cara, quem ele é. Nas informações históricas que desejamos ter de Tiago. Quem é esse Tiago? Porque Tiago, nesse primeiro século, é um nome muito comum. Muito comum. Tiago é como João e Maria hoje. Falar de Tiago, tem muitos, muitos Tiagos. Mas aqui, a gente, por muito estudo e inferência, vai chegar a uma conclusão mais segura de que Tiago é irmão de Jesus. Veja, pensa você e eu numa maneira de se apresentar com autoridade, não só por orgulho, não é, mas o desejo que temos de sermos ouvidos. E a gente faz isso o tempo todo, se faz isso o tempo todo, quando se quer apresentar alguém e quer colocar na sua audiência um desejo maior para ouvi-lo, apresenta-se suas credenciais. Ele estudou isso, ele estudou por tanto tempo, ele já publicou aquilo, ele trabalhou com isso. A gente apresenta credenciais para que essa credibilidade mesmo gere mais atenção da audiência. Mas aqui ele diz assim, ó, Tiago,
servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aí ele fala para a audiência. Tiago, Paulo, o apostolado todo, ele se apresenta pela mais alta patente que um cristão pode ter. A mais alta patente. Se Tiago tivesse falado, eu sou Tiago, me escute, e me escute porque eu sou irmão de Jesus, isso diminuiria e muito o que ele tem a dizer. Se ele e Paulo tivessem apresentado e falar que quem fala é Paulo, com os meus doutorados, Paulo que aprendeu aos pés de Gamaliel, Paulo que não recebeu a sobrenaturalidade do dom de línguas para falar uma outra língua, porque ele já tinha estudado e falado. Paulo não, ele fala Paulo, servo de Jesus Cristo. Aqui a palavra traduzida como servo, ela traz um contexto mais do tradutor, mas a palavra que está aqui é doulos. Doulos é escravo. Ele é propriedade de alguém. E a sua função primordial na vida é servir esse alguém que ele é dono. Ele não está falando que ele é um funcionário, ele não está falando que ele é um empregado. Ele está falando que ele serve, essa é a identidade dele. Eu sou servo, é isso que Deus me fez. E essa identidade gera uma gigantesca autoridade, porque diante de quem está ouvindo, ele pode negar um argumento, ele pode refutar uma argumentação de fato, ele pode fechar o coração para alguma coisa, mas não se pode impedir um servo de servir ilimitadamente. Eu sou assim, pela minha conversão, ele diz. Paulo, servo, Tiago, servo de Jesus Cristo, as tribos que se encontram na dispersão, saudações. Aqui a gente já pode também imaginar, colocar na nossa mente o contexto que ele vai navegar. Ele vai navegar falando para pessoas, primeiro, que sofrem perseguições. Nós não estamos falando de um período fácil. Estamos falando de um século primitivo cheio de gigantescas dificuldades, do lado de dentro e do lado de fora da igreja, do reino de Deus. Nós estamos falando de pessoas que estão empobrecendo por causa dessa mensagem e pessoas que estão perdendo sua cidadania por causa dessa mensagem. Elas perdem e muito, estão perdendo muitos recursos e elementos que são facilitadores de uma vida dinâmica como era aqui. Isso é importante para a gente compreender, para saber para onde ele vai. Ele está falando de alguém que está em luta. Para alguém que está em luta, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, vai produzir perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. O texto começa falando de um processo e ele vai caminhar te explicando qual o resultado que é. Então, qual é o processo? Fique feliz, porque você entrou numa parte da salvação que você precisa refletir. E Tiago apresenta esse aspecto da salvação. Salvação enquanto um processo. E nós usamos expressões para falar de salvação enquanto processo quando falamos do processo de santificação, que é a cada segundo da vida. Deus está miraculosamente nos moldando a sua imagem. Todas as vezes que o confronto existe da voz do Espírito Santo falando para mim, e a resposta da minha vida a essa voz, isso exige necessariamente, para que aconteça a santificação, todo o tempo uma abordagem do Espírito e uma resposta do coração. A santificação não é um processo automático. Acreditei, aceitei Jesus e agora ele vai automaticamente me aperfeiçoando. Não, todo o processo de aperfeiçoamento, toda transformação em cada área da vida exige de mim uma resposta em permissão para isso. Hoje você quer fazer algo diferente, quer parar de se entupir de açúcar. Você não vai parar no automático, o Espírito Santo vai te provocar a esse aperfeiçoamento. Eu preciso acrescentar no meu momento de devoção um pouco mais de páginas. Ele vai te provocar a isso.
há um traço na minha forma de comunicação que não mostra Cristo como deveria mostrar, porque eu aprendi a me comunicar de uma forma que atrapalha o evangelho. Ele vai te provocar, ele expõe o seu defeito, expõe essa falha e fala: vamos, é necessário para todo o processo de transformação e aperfeiçoamento uma característica do Espírito gerando em nós para que possamos responder: mansidão. Não é possível que haja desenvolvimento do caráter sem mansidão. E a mansidão é exatamente isso. A mansidão não é apatia. A mansidão não é ausência de uma resposta encorajada, de coragem para o planeta. Não, a mansidão é a sujeição que nós temos à superioridade de quem está falando conosco. E permitimos nesse momento que essa voz superior e bem intencionada nos conduza para onde ele quer. A palavra usada pelos autores bíblicos para mansidão, a palavra grega praus, praus é uma palavra que é usada comumente para um animal que permite ser domado. Há cavalos que são selvagens, eles vão continuar selvagens, então ele não pode ser utilizado. Agora, o cavalo praus, manso, é aquele que chega selvagem, mas sai útil. Isso é a expressão que se tem para a multidão e fala assim: olha, fique feliz, porque você passa, e fique alegre porque você vai passar pela provação. Porque o objetivo desse processo de provação é que você seja no final perfeito, íntegro e em nada deficiente. Agora, coloque foco nessa palavra, deficiente. Você está me ouvindo? Está prestando atenção em mim? Deixa eu dizer uma coisa. Você consegue fazer uma lista das suas deficiências? Pensando assim, vou jogar isso já para essa minha quarta-feira da vida. Quais são as minhas deficiências? Eu citei algumas. Talvez a minha deficiência seja, assim, eu não sou uma pessoa que tem uma organização boa o suficiente para ser efetivo na obra, no crescimento do reino. Talvez a minha deficiência ainda seja uma forte inclinação, uma forte paixão a algo que sabota meu crescimento espiritual. Não sei, você deve estar fazendo uma lista, mas eu preciso dizer uma coisa sobre isso. Jamais você conhecerá a totalidade das suas deficiências. E é possível que tenhamos passado décadas vivendo sem ter noção do que de fato é o nosso ponto fraco. Não podemos, por nós mesmos, nos analisar e compreender essas deficiências. E aqui está a função da aprovação. A aprovação traz uma deficiência mascarada pelo contexto, mascarada por uma história, mascarada por um orgulho, e que a nossa capacidade de compreensão não é real, ela não tem eficiência para compreender isso, e a aprovação traz uma deficiência para a superfície. É óbvio, portanto, que tudo que Satanás não quer que aconteça na sua vida é uma aprovação. Por quê? Porque a aprovação te tornará consciente das suas falhas e fracassos e colocará aquilo que não estava ainda com tanta energia nas mãos de Deus, agora vai ser colocado. É por isso que Deus é o autor apresentado por Tiago aqui das provações. Fique feliz quando você vai ser provado, porque quando você for provado, alguma coisa que Deus não colocou na sua vida vai sair. E alguma coisa que Deus quer colocar na sua vida vai entrar. É, podemos pensar assim, eu posso afirmar, eu não tenho nenhuma dificuldade com honestidade. Eu sou uma pessoa honesta e íntegra. Isso não é tentação para mim. Aí a voz que vai surgir é, não é tentação para você porque você não foi tentado, só por isso. Não porque não é um ponto fraco. É porque você não trabalha, por exemplo, e não convive num contexto onde você tem oportunidades de fazer isso. Você não está juntando aquilo que é o egoísmo humano na necessidade e uma oferta fácil de algum pecado que resolva um problema que a nossa mente vai transformando em bom e legítimo. A aprovação nesse sentido é quando nós estamos expostos à nossa fraqueza. Eu posso dizer, a minha fé é firme, eu tenho uma frequência à igreja regular, eu gosto de cultos, mas essa fé ainda não foi testada em outros contextos. Como que é, como que a fé se manifesta quando o filho está doente? Como que a minha fidelidade se manifesta em uma necessidade? A aprovação vai produzir perseverança. Essa palavra é preciosa para a gente.
Porque, vou começar um texto, sei que você vai completar aí. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e têm a fé em Jesus. Perseverança não é algo que a gente possa jogar fora. Quando aparece perseverança numa definição daquele que estará em pé diante do Cordeiro, a gente tem que parar, porque ela é o bem precioso, ela entra numa definição do remanescente. Aqui está a perseverança dos santos. Isso é uma diferença colossal entre aquele que um dia esteve diante da palavra, que aceitou a palavra e foi fiel à palavra, porque nesse ponto as virgens são todas iguais. Nesse ponto, os servos com os talentos são todos iguais. A diferença deles não está no começo da parábola, a diferença está no final. Um recebeu um talento e perseverou em acrescentar valor a ele a ponto de dobrar no final da história. Um recebeu o talento e pode até ter tentado dobrar ou pensado em fazer isso, mas ele não teve nenhum tipo de insistência, ele pega em terra. Alguém ficou esperando o noivo, mas só conseguiu esperar o noivo para a hora que ela imaginava que o noivo vinha. Ela não tinha um combustível suficiente, um preparo suficiente para uma demora. Perseverança é a fé na demora. Perseverança é uma fé com longo alcance de tempo. Perseverança é um caminhar com um tanque cheio. Perseverança é combustível. Muitos ouviram a mesma palavra que o perseverante ouviu, tiveram o coração tocado da mesma forma, derramaram as mesmas lágrimas, mas é uma fé de curto alcance. A provação enche o tanque espiritual, porque ela produz alguém que um dia ouviu falar da volta de Jesus e passaram anos, ele insiste em crer e organizar a vida segundo essa volta. Ele persevera. Alguém ouviu que a sua vida precisa de uma mudança e ele persevera nessa mudança. Ele fica, ele insiste. Alguém veio correndo e, pela sua capacidade física, chegou primeiro até a tumba. Olhou para a tumba, não viu nada lá, se maravilhou pela cena de uma tumba vazia e segundos depois foi embora. Chega um outro que tem menos capacidade física, Pedro corria menos que João. Olhou para a tumba, viu que ali há um aparente milagre, ficou um pouco e foi embora. Uma mulher veio até a tumba, olhou para a tumba e ficou lá. E foi ela que viu Cristo ressurreto. Ela permaneceu. A nossa provação, uma vez confirmada, produz perseverança. Mas a perseverança não é o ponto final. A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Atente para o que eu vou dizer e leve isso muito a sério. Quando o texto de Tiago fala a perseverança deve ser ter ação completa, ele está dizendo que a perseverança deve fazer o que perseverança faz, continuar até acabar. Mas quando se fala de ação completa para a gente também, neste tempo, essa palavra deve brilhar com mais força. E por que eu digo isso? Porque ação completa é o grande problema da Laodiceia. Ela é uma igreja que tem como característica a incompletude. És morno, você não se completa no aquecimento. Você ficou numa parte que ficou bom para você, mas não ficou bom para o Deus que você diz que adora. Ficou confortável pela sua perspectiva. A perseverança tem que ter ação completa. Eu sou a videira, vocês são os ramos. O objetivo é que você produza muito fruto. Portanto, quando você produz uma quantidade razoável de frutos, você não pode dizer que está bom, porque ficou bom para você. Mas o Senhor da videira quer que você produza mais fruto ainda. Então, a perseverança e todas as ações de Deus devem ter ação completa. E ele diz, para que você seja perfeito e íntegro, aqui eu vou para a terceira parte dessa nossa reflexão dessa manhã e a parte final. Perfeito e íntegro. Eu vou ousar, pela frase de Tiago, juntar essas duas palavras. Perfeição e integridade é dignidade. Perfeito, o que ele está dizendo aqui, não é uma ausência total de defeitos.
não é impecabilidade, não é incorruptibilidade. Perfeição aqui, como a expressão de todo autor bíblico, é maturidade, é ser completo naquilo que você espera deste ponto. Vou dar um exemplo. Esse exemplo é bobo e bom. Quando minha filha nasceu, eu quis saber como que ela estava. E eu estava lá no parto. Quando aquela criança nasceu, eu olhei para aquela criança, foi uma emoção enorme. E aí eu liguei, eu recebi o telefonema dos meus pais. Como que a criança... E a criança? Perfeita. Mas essa criança perfeita não tinha dentes, não tem cabelo, não anda, não fala, não se expressa direito, não tem musculatura suficiente e não tem autonomia para nenhuma necessidade fisiológica. Como que uma criança dessa é perfeita? Ela é tudo que se espera para um dia de vida. Eu não posso ter essa definição da minha filha hoje, com 12 anos de idade. Mas com 12 anos de idade, se alguém perguntar como que ela é? Perfeita. Mas ela não dirige, ela não é casada, ela não tem gestão financeira da própria vida, ela não produz o que outros produzem, mas ela é perfeita para 12 anos. É isso que a Bíblia diz sobre perfeição, é você ser completo, maduro naquilo que se espera de você neste ponto da vida. E aqui cabe uma pergunta: o quanto eu e você temos nos desenvolvido na fé, do dia em que a fé nos foi dada, em que nós tivemos um contato que a gente tem consciência com a palavra de Deus e hoje? Essa é uma pergunta muito importante. E eu vou colocar de um modelo mais direto e prática. O quanto de conhecimento bíblico você tem hoje, depois de 5, 10, 15, 20 anos que seja, 6 meses? E como que esse conhecimento que você tem da Bíblia está comparado ao estudo bíblico que você recebeu? Porque se o conhecimento que eu tenho de Deus e da Bíblia, da sua palavra, ele está do tamanho do estudo bíblico que eu recebi, eu estou imperfeito. Porque nesse tempo é um tempo de maturidade espiritual. É um tempo de desenvolvimento. Você não vai ser batizado no dia e já vai ser Gamaliel no outro. Mas se espera que nesse tempo que passamos, esse tempo não seja desperdiçado para que a gente seja perfeito e íntegro. Ou seja, não há debilidades nas partes que nos compõem, nas fases, nas áreas que nos compõem. E ele vai dizer qual o efeito disso. Olha, se você for dar um salto para o versículo 9, ele vai dizer assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. O que ele está dizendo é que essa perfeição e integridade coloca-nos de uma maneira superior aos padrões sociais da nossa época. Ele fala assim: para Deus e no reino, aquilo que o mundo está te chamando não faz efeito para te definir. O que faz efeito para te definir é o que Deus faz e fala de você. Olha, aquele que é de condição humilde, ou seja, a sua renda não afeta, não te define, porque a dignidade é incomparavelmente maior. E ele fala, ó, o rico, na sua insignificância, passará como a flor da relva, porque o sol se levanta e com ardente calor, e a erva seca e sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também murcha o rico em seus caminhos. Ele não está fazendo um atestado contra posses, mas ele está fazendo uma alerta muito grande como posse, como elemento de identificação, de identidade. Ele falou, nossa identidade é construída em Cristo Jesus. E ela é tão forte que alguém que está numa condição de escravidão tem uma postura de dignidade acima de que todo o planeta pensa sobre isso. O mundo pode dizer assim: você é algo, uma coisa de alguém. E Deus fala: se você respeitar o processo, isso faz com que você, mesmo numa condição de escravidão, possa brilhar ainda dentro dessa área de atuação e fazer da escravidão um próprio ministério. Isso é completamente fora de qualquer padrão humano possa pensar. E ele vai dizer exatamente isso. E ele vai trazer essa concepção de dignidade, de inteireza e de ação dessa perseverança. Olha, quando o Tiago vai falando de pureza, dignidade, de algo que mostra Jesus de fato, ele vai dizer que alguém vai sentir, e por favor, se você não prestou atenção em nada que eu disse até agora, preste atenção nisso. Santificação é como você quebrar um perfume numa sala.
Uma pessoa santificada é uma pessoa perfumada pelo Espírito. Perfume é algo indisfarçável. Se você quebrar um perfume em cima de você, não tem como você disfarçar isso. As pessoas são imediatamente afetadas pelo processo de santificação. Uma santificação que não afeta diretamente as pessoas do nosso convívio, Tiago vai dizer, isso não é verdadeiro. Santificação que não afeta as pessoas, que não coloca para dentro do seu projeto, para dentro do plano, aqueles que está diretamente relacionando-se com você, isso não é verdadeiro. Tiago, ele não contrapõe fé com obras. Ele nunca fez isso. O que Tiago está contrapondo é uma fé verdadeira de uma fé falsa. Isso que ele está dizendo. Fé falsa não tem resultado prático. Fé falsa não afeta positivamente a vida de alguém. Fé falsa é alguém que se converteu, foi para casa e a única coisa que ele gerou em casa foi ele foi se tornou uma pessoa chata. É só isso. A fé verdadeira faz com que uma pessoa tenha o seu caráter refinado e ele flui dele, e flui do Espírito nele, os dons e o fruto do Espírito, ele passa a viver uma vida de amor, alegria, paz, fidelidade, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, e obviamente é maravilhoso conviver com uma pessoa assim. Portanto, quando a santificação acontece de maneira verdadeira e a fé verdadeira brota, as obras são inevitáveis e as pessoas são afetadas por isso a ponto de elas serem obrigadas a decidir. Olha, por exemplo, o que ele vai dizer sobre isso no verso 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza. Quando você joga fora, tira do despojo toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. Repetindo, jogue fora, tirando, despojando da impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, que eu já disse, a possibilidade, a capacidade que o Espírito Santo nos dá de nos inclinar diante daquele que está nos transformando. A palavra em vós implantada, que é poderosa para salvar a sua alma. Mas quando ele fala de pureza, ele vai definir essa pureza de forma prática. No verso 27, ele diz assim: a religião pura, aquela que foi despojada de toda a impureza e que tirou o acúmulo da maldade, essa religião pura, sem defeito, ela é assim, ó. Para com o nosso Deus e Pai é visitar o órfão e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se contaminado do mundo. Ele define essa dignidade e essa pureza como bondade. Olha, visitar o órfão e a viúva na sua necessidade, você pode aplicar isso no seu contexto, e, é, e nas suas tribulações, ele é resultado do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade. Bondade, longanimidade. Bondade é sempre para alguém. Paciência é sempre para alguém. O amor é sempre manifestado para alguém e isso vai crescer, isso muda o planeta e faz do planeta dizer assim, no céu é tudo assim? E a resposta do evangelho é, o céu é um mundo de gente cheia do Espírito. Então eu quero saber mais sobre esse céu. O céu está sendo demonstrado como exemplo na vida e isso que gera vontade. O céu não é visto a olho nu. O céu é visto por meio do crente. E ele vai dizer no capítulo 2 verso 4, ele diz assim, ó, não fizesse distinção entre vós mesmos e não vos tornasse juízes tomados de perversos pensamentos. Ou seja, olha, ele coloca aqui em contraposição um pensamento pervertido, impuro, é aquele que a gente faz de nós juízes de nós mesmos e passamos a errar na nossa relação com os outros. Querido, querida, eu sei que a aprovação é inevitável se você se coloca na mão de Deus para ser aperfeiçoado. A tentação também. A tentação não é só um projeto do mal para que você faça alguma coisa diferente. A tentação é um projeto do mal para que você se torne uma pessoa diferente. Quando, na primeira tentação, a palavra-chave da tentação não é coma e faça isso porque é certo. Não. A palavra-chave da tentação, quando a serpente fala com Eva, é sereis como Deus. A proposta é de ser. Quando Jesus foi tentado no deserto,
Não é só transforme essas pedras em pães, não é só fazer algo que não é para ser dito. É, se és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. O ser está no centro de uma tentação. Quando você se vê hoje, e o Espírito Santo te mostra que você está sendo tentado, lembre-se que há uma proposta para que você se torne outra pessoa. E essa proposta, ela vai bater eco em algo que já está dentro de nós. A tentação se baseia em algo que está dentro, ou seja, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Portanto, a força que temos para vencer a tentação, ela começa com não cobiçarmos ser nada, mas estarmos satisfeitos em sermos filhos de Jesus, filhos de Deus e servos de Deus. É a partir da concepção de ser servo. Eu sou um servo. Eu sou filho de Deus. E isso é a força que dá o ponto inicial da resistência à tentação. Se eu não saio de casa com o pé firme naquilo que eu sou, servo, eu vou cambalear diante de toda a proposta de ser algo. E as propostas de ser algo, de experimentar algo, estão todas juntas. Mas a aprovação intenta fazer com que você também seja integralmente aquilo que Deus chamou a fazer. Satanás primeiro te faz uma proposta. Se a proposta não for aceita, aí vem a perseguição. Jesus vem com uma declaração. Quando a declaração é aceita, aí vem a aprovação para que você caminhe com ele e seja nele aquilo que você quer ser. A melhor coisa que pode acontecer com alguém que ama Deus é não gostar de nada de si que não se relaciona como Deus. Porque quando você começa a ter desgosto daquilo que em você não reflete o caráter de Deus, esse é um ponto fundamental de qualquer transformação. Da mesma forma que a pior coisa que pode acontecer a um coração não regenerado é a realização dos seus projetos. Quando aquele coração não foi provado, ele ainda está cheio de maldade, mesmo que essa maldade seja desconhecida, e ele sonha. A pior coisa que pode acontecer a esse coração é a realização desses sonhos. Os nãos de Deus são a manifestação maravilhosa do seu amor. E eu termino dizendo então agora que a sabedoria, essa sabedoria produzida no caminho, como processo, como Tiago disse, ela é um dom, um presente. Se alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá liberalmente e nada não impropera, Ele não joga na cara. Você fala, pediu ontem e não usou. Não, Ele não impropera. Ele dá a você e dá a você liberalmente. Essa conclusão nos leva a pensarmos que, primeiro, toda a ausência de sabedoria da minha vida está sob a minha responsabilidade, porque era só pedir. Portanto, a ausência de sabedoria, ela é uma consciência da ausência de confiança. A ausência de sabedoria é uma consciência ela está diretamente relacionada à ausência de entregar a Deus em dependência, porque vem dele. Toda sabedoria que eu não tenho é uma sabedoria que eu não pedi para ter, portanto está sob a minha responsabilidade. Mas quando ele dá liberalmente. E Deus quer que nesse mundo haja um povo sábio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, é também importante pensar que a aceitação dessa mensagem, temei a Deus e dai-lhe glória, gera para quem aceita sabedoria. Sabedoria de compreender a si mesmo a partir daquilo que Deus mostra por meio da provação. Sabedoria de compreender a si mesmo e se desenvolver da perseverança nessa aprovação. E essa sabedoria que aparece quando nos olhamos para nós mesmos, comparando a Cristo e avaliamos a perfeição e integridade pelo que nós conhecemos dele. Você quer ser sábio, saiba que a sabedoria não se dissocia de provação, quando o Tiago fala. Não se dissocia da maneira como você permite que a fé entre e faça efeito na vida. Mas a boa notícia de sempre é que aquele que começou boa obra em vós há de terminá-la. Portanto, o projeto da sabedoria do povo de Deus, da santidade e do desenvolvimento, é um projeto dele. O que fazemos hoje é nos render. Hoje, se você não pode correr, não corra. Se você não pode andar em direção a Cristo, não ande.
Mas se você pode cair, caia. Se você pode cair, se render, cair aos pés de Cristo, caia. Se ele tivesse te dito, corra para mim, nós falharíamos. Se ele tivesse dito, ande comigo, ande, se, e permaneça, ande, venha até mim, nós falharíamos. Mas ele disse, se renda. Isso eu posso fazer. Ele disse, caia aqui no meu pé. Cair eu consigo. Cair nele. E a partir da rendição completa, da mansidão, ele faz a maravilha que ele quer mostrar para o mundo. Que Deus te abençoe profundamente hoje. Esse é o momento que devemos orar? Nós oramos nesse momento? Pastor Robson, vamos sim orar, né? Antes, porém, Deus seja louvado, viu, por essa reflexão puramente bíblica, né? Nós precisamos parar sempre, né, e refletir nisso mesmo, porque o processo, né, ele é um processo claro, mas ele não é fácil. Depende muito do poder do Espírito Santo e nós precisamos ter essa disposição, pelo menos para clamar, né, pastor? Amar, se E render. quando a gente clama, a gente entende, clamando ao Senhor, a gente entende que nós precisamos nos render. Deus só precisa disso, né? Quando a gente se rende, é Ele que faz a obra, é Ele que está à frente, Ele que dirige, tudo é por conta dele, né? Amém. Exatamente. Pastorzão, mais uma vez, muito obrigado, que Deus seja louvado pelo seu trabalho, né? Aqui na sala, todos os dias, nós temos pessoas novas que entram, pastor. E assim, antes de fazer essa oração, só diz duas coisas para nós assim. Hoje, como pastor, quais são as suas funções, suas ocupações, né? E assim, como que faz se alguém quer acompanhar aí as mensagens, tem alguma rede social assim? Eu trabalho na Rede Novo Tempo. Eu tenho a responsabilidade de participar da apresentação de dois programas. Eu apresento todas as tardes, às 2h30 da tarde, um programa chamado Entre Família, com outros dois apresentadores, o Abinal Júnior e a Darleide Alves. Mas eu também tenho a alegria, a honra de participar de um programa chamado Fé para Hoje. E é o mais tradicional programa evangélico da televisão brasileira, que hoje eu apresento ele. Ele vai ao ar todas as segundas-feiras, às 10h30 da noite, mas ele reprisa durante a semana, inclusive no sábado de manhã, às 8h30. Essa é a minha atribuição, as minhas atribuições principais na Novo Tempo. Portanto, os desafios é levar uma palavra eficaz. Palavra, aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Então devemos. Ele aprove a Deus que a pregação fosse o instrumento. Então, o desafio de todo dia é não se neutralizar enquanto instrumento de pregação. E hoje, pastor, então o pessoal pode estar acompanhando aí pela Novo Tempo. Tem mais algum meio de comunicação que você disponibiliza assim para algum material que você produz? Eu tenho minhas redes sociais, o meu Instagram é Robson Aleixo NT, embora eu não seja ativo nas redes sociais. Então, o melhor caminho para me ouvir é me ouvir pregando e nos programas. Ali eu falo mais. Nas redes sociais, um momento ou outro, ali há um diálogo, a gente coloca uma live ou outra. É obviamente sempre muito bom a gente ter alguém perto nos ouvindo, mas, mas o foco maior é no púlpito. Então, se quiser me seguir, vá de lá que é melhor. Amém. Pastor, amamos você, viu? Precisamos de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e acreditamos mais em Deus porque você existe, meu pastor. Glória a Muito Deus. obrigado, viu? Amém. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Encerre esse momento, pastor, nos apresentando a Deus em oração. Senhor, em nome de Jesus e pelo seu sacrifício no seu ministério intercessor, que te chamamos de Pai, e chegamos até ti por meio de Cristo. E te louvamos e te louvaremos para sempre por isso. Aqui diante de ti temos pedidos profundos, importantíssimos para a gente. E a gente pede pela tua presença, a tua presença diante de nós, tua presença ao redor de nós, a consciência da tua presença no nosso coração, mas fundamentalmente a tua presença em nós. Habita em nós, Senhor. E aquilo que o Senhor quer que emane do nosso caráter, que se emane da tua presença na nossa vida. Dá a nós, Senhor, em todas as decisões que tomaremos hoje, mesmo aquelas que não temos consciência de que estamos decidindo, porque a gente vai decidir muito,
a presença da tua palavra, da tua vontade, do teu amor e do teu poder em cada decisão e que todas elas sejam na direção de te glorificar. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Deus continue abençoando a sua Igualmente, família. uma bênção a todos que estão nos acompanhando agora. Amém. Um abraço, pastor. Vamos chamar essa galera. Abra o áudio, por gentileza. E eu vou pedir, Val, para você centralizar, tá só tá a banda de você. Então, joga um pouquinho mais o seu celular para o seu lado. Tira um pouquinho do seu quarto de guerra e joga a mão um pouquinho mais para você, tá bom? Ainda pode ser um pouco mais. Você vai ficar assim, ó, para ficar aparecendo. E garotinho, pronto. Bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor. E aí, Bom João? dia. Tudo jóia, João? Tudo jóia, Val? Tudo bem, graças a Deus. Um pouquinho nervoso, tá tudo certo aí? Gelinho na barriga? Coisa Mais boa, ou menos. coisa boa. Esse gelinho na barriga é bom, ele é bom. Muito bem, me digam de que cidade vocês falam, qual é a estrutura familiar de vocês, para o pessoal que está adorando conosco agora compreender a família de vocês. Atualmente nós moramos em Barueri, São Paulo, mas a minha cidade é interior de Minas Gerais. Então você é mineiro e mora em São Paulo, certo? Isso. E Val, você nasceu aonde? Minas também. Saímos lá de Minas para nos conhecer aqui. Olha, dois mineirinhos que se conheceram em São Paulo. Que beleza, hein? Que beleza. Como a vida tem movimentos interessantes, né? Então vamos para o nosso testemunho. E nós hoje aqui estamos celebrando o batismo do João. João, quanto tempo demorou para você se batizar desde que você conheceu a Val? Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Só me diz o tempo que você levou para ser batizado. 25 anos, pastor. Meu Deus do céu, segura, segura, irmão. Acorda, irmã Ilza. A gente dá uns gritinhos para acordar quem tá querendo dormir, Diana. Não é brincadeira, não. Irmão, 25 anos. Glória a Deus, aleluia. Aconteceu o batismo, amém? Mas você que está aqui, Amém. meu amado, você que está aqui ouvindo a gente, que você já tomou a decisão pelo batismo, você deseja ser adventista, mas não demora não, irmão. Deus teve muito trabalho com o João, né, João? Mas graças a Deus, nós vamos celebrar. E eu vou começar esse testemunho com um vídeo do seu batismo, tá? Vamos dar uma olhadinha no vídeo. Esse vídeo foi produzido para celebrar o batismo do João e nos dá a alegria de participar, já que a gente não estava lá. Então a gente olha aqui pelo vídeo e fica todo mundo feliz. Olha só, um pequeno resumo de como foi esse dia maravilhoso na vida do João, da Val e da família. Olha que legal. Vamos dar uma olhadinha. Peguei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não há. Deus olha com enorme alegria para que seu nome seja escrito no livro da vida. Uma página humana que será para nossa vida. Eu, como ministro do Evangelho, no batismo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e a igreja diz: Mais noite ali. Não há.
tocarei seu corpo, Isso é bênção. Não chora de novo, não. Coisa boa, né, Val? Coisa boa, João. É uma alegria grande ver essa decisão sendo tomada assim, de maneira tão maravilhosa. O João é o filho mais velho de 12. Pensa, a mãe dele era ela da Igreja Batista, mais ou menos por um ano. Logo depois foi para a Igreja Cristã do Brasil, aonde já é desta igreja há mais de 40 anos. E uma coisa muito interessante que você falou para mim, João, é que sua mãe nunca forçou vocês irem para a igreja, né? Mas que ela fosse cristã e soubesse que isso era o melhor, ela nunca forçou. Sim, pastor, ela nunca teve assim de falar assim, não, você vai ter de ir. Às vezes eu fui uma vez ou outra, mas não é aquela coisa, não era assim constante, sabe? Era bem esporadicamente e, e não aprendi nada, né? Não aprendi nada. Ela A sempre gente só... convidou, João, mas ela nunca forçou, é isso? Isso. E eu Isso é acho muito. assim, a criança, infelizmente, ela tem que ser forçada, né? Aí, igual, por exemplo, a criança de 8 9 anos, ela não vai. Você fala, ah, vamos para. Ela não vai querer. Mas você tem que levar. Falar, não, vamos embora, vamos para a igreja. Até crescer, né? E É aí tomar atitude. É que essa criança de 8, 9, 7, 5, ela não se sente forçada. Que essa criança ainda não tem a consciência do ambiente. Então, na verdade, ela quer ir, se o relacionamento for saudável, pai, mãe, etc., na verdade, essa criança quer estar onde os pais estão. Então, Uhum. nesse período, ela não vai se sentir forçada. Por isso é o período mais precioso em que nós devemos implantar nessa primeira infância todos os princípios da lei de Deus na vida dessas crianças. Elas não vão se sentir forçadas, elas vão desejar estar com os pais. Agora, à medida em que essa criança toma consciência, vai sendo juvenil, adolescente, jovem, e que ela cria a noção do ambiente e é capaz de tomar decisões, aí é a nossa habilidade de convidar sem forçar. Porque nós não Sim, podemos parar de convidar, João. Existe um erro muito grande, não convidar. Agora, forçar, Deus nunca trabalha pela força. Ele diz, não é nem pela força, nem pela violência. É pelo meu espírito. Isso não quer dizer, amados, que nós não vamos apelar. Eu acho que a gente tem que aprender a apelar, ter menos medo, menos restrição de chegar assim, ô, vamos aceitar Jesus como Salvador. Tá na hora, meu irmão. Você tá vendo quanto tempo você está jogando fora? Tá correndo risco de morte? Nós temos que apelar o coração, forçar. Não, você vai para a igreja. Eu estou mandando você ir para a igreja. Deixa eu dizer uma coisa que aconteceu aqui em casa. Minha filha tem 25 anos. Eu e a minha esposa, nós cuidamos da nossa filha debaixo das asas. As vigílias que nós fazíamos, a Hannah pequena, nós levávamos um colchonete e muitas vigílias a Hannah dormia embaixo do banco da igreja. A Hannah tinha decorado o conteúdo de uma Bíblia ilustrada sem ler. Ela não sabia ler. Mas a mãe fazia o culto com ela todo dia com aquela Bíblia, contando as histórias e lendo aqueles textos, que ela chegou a decorar os textos. A mãe ia falando o texto, ela ia repetindo junto. Ela não sabia ler, implantando no coração dela. Chegou um tempo em que ela cresceu. E hoje eu não posso pegar a minha filha e dizer assim, vai para a igreja comigo, vamos embora. Não dá para eu colocar a roupinha que eu quero que ela vá para a igreja mais. E certo dia aconteceu um conflito aqui em casa. As primas delas, as primas da minha filha, convidaram a minha filha para ir até
um evento com elas, e esse evento conflitava com o sábado. E o que aconteceu com a minha filha? Ela ficou balançada. Ela quis ir. Era sábado. E foi muito difícil para mim, João. Eu chegar e falar bem assim, filha, eu criei você, sua mãe, nós investimos tudo na sua educação religiosa, tudo. Mas chegou uma hora que eu não posso mais decidir por você. Deus, Deus não obriga ninguém. Eu também não vou obrigar você. Se você quiser ir, você vai. Eu até levo você para você não correr risco em nenhum lugar. Hum. Você é livre para sua tomada de decisões. Subiu para o quarto dela, ficou por ali e, graças a Deus, decidiu não ir. Amém. Não ir. Mas eu a deixei livre. É difícil para o pai deixar o filho livre, viu? Foi muito difícil, João, Deus deixar você livre 25 anos. Foi muito difícil para Deus. Sim. Esse não é um exemplo a ser seguido. Ninguém deve demorar. Mas o que é mais lindo nisso, João, é que Deus nos deixa livres. Sua mãe seguiu a ordem do Senhor. Nunca forçou ninguém a ir à igreja ou obedecer a Deus. Isso precisa ser por convencimento do Espírito. Você mudou para Belo Horizonte, depois para Ubatuba, depois voltou para sua cidade local, foi parar em São Paulo em 1999, se eu estiver certo, você encontrou Val, tá certo? 96. 96, eu sou bom de data. Quer dizer que Hum. vocês rodaram a Val nesse mesmo momento, estava rodando também, pá, São Paulo, vocês se encontraram, né? A Val Isso. já tinha sido batizada na igreja aos 13 anos de idade, e certo dia, depois que vocês já haviam se encontrado, a Val foi dar uma volta de bicicleta, Val, e tu encontrou uma igreja. Que igreja foi essa? É adventista. Mas antes, a gente já tinha frequentado umas outras denominações, entendeu? A gente já tinha ido, mas não nos sentimos bem ali. Aí decidimos não ir mais, né? Nós fomos em duas denominações antes. Aí, um belo dia, ela saiu para dar um passeio de bicicleta e encontrou a placa, né, da Igreja Adventista, voltou toda feliz, já procurou para a gente já procurou arrumar para ir visitar, né? Aí já visitou, e aí ela convidou os irmãos, né, para fazer uma visita em casa. O irmão já veio com estudo bíblico. Já veio, Não perderam tempo, não, meu amigo. Já vieram, foi é, armado até os dentes. já veio com estudo bíblico, e eu também participei, tinha vezes que eu estava em casa, eu participava, né? E aí encontramos uma família muito assim, muito amorosa, né, pastor? E a gente estava precisando daquilo. Eles chegaram, nos abraçaram, fizeram o nosso casamento, porque nós não éramos casados ainda, O quê, e aí irmão? Vocês tinham não era, juntado os trapinhos? Meu pai não, eterno, irmão. Ô, você que está aqui, está se preparando para o batismo, não é casado? Não é casada? Corre, meu amigo. Ajeita isso. Porque a Val e o João não eram casadinhos, se encontraram em 96, mas em 99 se casaram, não foi? foi em 99, através desses irmãos aí, eles fizeram o nosso casamento, acolheu a gente, como se fosse assim da família mesmo. E aí é, ela batizou, né, logo o mês seguinte, peraí, nós casamos no mesmo mês ela batizou, e aí nós começamos a frequentar. E eu também frequentava. Eu participava dos cultos, dos eventos, sempre participei. Às vezes defendia a doutrina da igreja, mas batizar mesmo
Tu chegou não a me tinha aquela dizer, João, aqui nos áudios que você me mandou, tu chegava a discutir com pessoas defendendo a fé adventista, mesmo não sim, sendo batizado. Você tinha, né, João? Sempre teve absoluta convicção de que a igreja carregava em si a doutrina correta. Mas deixa eu te perguntar aqui. As pessoas podem estar perguntando, meu Deus, 25 anos. João, o que que segurou você tanto tempo, tendo tanta convicção? o trabalho, pastor. E como eu trabalho de segurança, né? Uhum. E eu sempre tive de trabalhar o sábado. E aí, depois, às vezes eu tava naquela de me batizar e virava para trás. E eu também tinha o nosso filho também pequeno, eu ficava imaginando, falei, se eu sair do emprego, como é que vai ser e tal. Ficava naquele negócio na cabeça, né? Mas com pouca fé mesmo, porque eu não tinha fé. Mas aí, com o tempo, eu passei a ser dizimista, ofertante e pactuante. Já tem muito tempo, já tem uns mais de 15 anos que eu faço isso, tá? Ai, gente. Mais de 20 anos que eu sou dizimista Dizimista, ofertante e e pactuante. pactuante. Isso. E nunca deixei. Quando fala de dízimo e oferta, eu fico emocionado, sabe? Que eu acho assim, todo ser humano, se ele devolvesse o dízimo e devolvesse a oferta, ele seria mais feliz. Porque é uma questão que ele está trabalhando, tem um emprego, Deus está conduzindo ele. E isso aí eu trago assim como uma norma de fé, sabe? Eu, eu acho assim, o dia que eu não puder devolver o meu dízimo e devolver minha oferta, para mim vai ser uma tristeza muito grande. Eu sempre quero estar fazendo isso aí. É E é uma importante. maneira, assim, pode falar, Não, pode falar, por favor, você continua. é uma maneira que a gente tem porque Deus nos ama, Deus cuida de nós, né? E aí foi passando, aí 2021, a Val recebeu o link da sala. Segura, porque daqui a pouquinho a gente entra na sala. Antes de entrar na É, sala, deixa eu falar para vocês, queridos. O processo, o pastor disse aqui, santificação não acontece instantaneamente. Santificação é um processo de convencimento. Às vezes, Deus nos leva a determinadas circunstâncias e situações em que ele precisa operar uma cirurgia mais profunda que a gente não está permitindo. Deus precisa mudar alguma coisa na vida da gente. Nós estamos lá servindo a Deus e ele não consegue fazer essa mudança. Então, ele provoca determinadas situações, ele permite determinadas situações para que esse processo se complete e a nossa salvação não fique em risco. Você está vendo o João aqui, fiel no dízimo e na oferta, mas estava infiel no sábado. Por falta, ele tinha fé suficiente para devolver dízimo e oferta, isso faz 20 anos, mas não tinha fé suficiente para dizer assim, cara, eu vou deixar meu trabalho, Deus vai abrir portas em outros lugares para eu manter minha família. A ordem de guardar o sábado é do Senhor. Essa fé estava faltando e Deus não conseguia chegar aí. O João, o João sempre participou da igreja, levava aval, trazia aval, ajudava em todas as coisas, mas não tinha fé suficiente para dizer assim, cara, vou ter que deixar esse trabalho e lutar por outro caminho aqui. Sei que vai ficar difícil o negócio, mas o Senhor aqui mandou. Então, lembra de Abraão? Lembra de Abraão? Quem deu o filho para Abraão, João? Foi Deus. Deus. Mas por que que Deus quis tomar o filho que ele mesmo deu? Eu creio que é porque ele queria saber se Abraão amava ele, o quanto Deus nos. Não quanto Deus nos ama, mas que se nós amamos Deus, o quanto nós devemos amar, né? Porque o amor de Deus é incondicional. Você sabe por que que Deus pediu o filho a Abraão? Porque Deus já sabia que Abraão não o amava mais do que aquele filho. Uhum. Senão Deus não teria pedido. Não tem sentido Deus pedir o filho a Abraão se não houvesse nenhum problema da relação de Abraão com esse filho e o próprio Deus. Então, Abraão estava tornando o filho um ídolo.
O filho da Sim. promessa estava se tornando mais importante do que Deus para Abraão. E Deus está mostrando para Abraão: Abraão, primeiro sou eu, filhão. Anda na minha presença, Abraão, ser perfeito. Abraão sou eu, Abraão sou eu. E Abraão nada de ver isso, por causa do filho. Aí Deus diz assim: ah, tá se perdendo na bênção que eu te dei. Bonito. Vai lá e mata o menino. Mas peraí, foi o senhor que me deu. Mata. Ele está se tornando mais importante que eu. Vai lá e mata. Veja, Abraão sabia que não podia amar mais aquele menino do que a Deus, mas ele não conseguia ver isso. Você sabia que precisava guardar o sábado, mas você não conseguia fazer isso. Até que Deus permitiu algo que acontecesse com você, para você dizer assim: agora, João, ou sou eu ou é ninguém. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Na vida da gente tem vários momentos, né? E você viu a mão de Deus agir na sua vida, porque você comprou um carro, aprendeu a dirigir nesse carro também, e saiu para um evento com a família. Meu amigo, o que aconteceu nesse dia do carro que você viu a mão de Deus livrar vocês? Ah, pastor, é muito emocionante. Em 2012, eu comprei um carro. Eu tinha tirado a habilitação em 2010 e eu não sabia, eu achei que eu tirando a minha habilitação eu já sabia dirigir. Não é assim, não é assim que funciona. A gente aprende a dirigir dia a dia. E aí eu comprei esse carro e eu não sabia dirigir direito. Aí eu comprei e tal, e pegava, de vez em quando eu pegava, até que um dia eu ouvi uma conversa, eu falei, não, esse carro eu tenho que aprender. Aí eu peguei esse carro, eu saía na rua, Eu, aonde eu que acho tinha que essa, trânsito, aí, eu acho que essa conversa tem a ver com a Val. Pela risada que ela deu por ali, se entregou. Vai, João. aí eu peguei, mas eu fiquei naquela, pastor, sabe? Eu falei, não, eu vou ter de aprender a dirigir. Aonde que tinha um trânsito, eu enfiava esse carro no meio do trânsito. Era assim. Tem gente para aprender a dirigir por ordem do trânsito, eu não, enfiei no meio. Eu enfiava, aí ia dar, aí graças a Deus eu aprendi a dirigir, mas não tinha a malícia do trânsito. Aí no final, isso foi, eu comprei esse carro, foi no meado do ano, julho por aí. E aí em dezembro a Val me chamou para ir para São José do Rio Preto, passar o Natal com a família dela. Eu falei, vamos. Aí veio a minha sogra de Minas para cá, o meu sogro. O carro estava completo, pastor. Tava eu, Jesus amado, estava cheio. tava, tava eu, a Val, a mãe dela, o pai dela e nosso filho. Tava a carga completa, sim. Aí fui aí quase chegando lá, eu passei do lugar que entrava, né? Que entrava para outro, porque não era em São José do Rio Preto que a gente ia para Guapiaçu. Aí eu passei e falei, vou entrar aqui no posto. Sabe aquele que você não tem aquela malícia na estrada? Aí peguei e entrei, né? Entrei no posto, o rapaz falou, não, rapaz, 1 quilômetro aí para frente tem um retorno. Ah, pastor, eu peguei e joguei o carro na rodovia de novo, tinha uma carreta, ultrapassei a carreta, rapaz, sabe? Quando eu terminei de ultrapassar a carreta, eu vi o retorno. E já entrei. Eu sei que eu entrei fazendo uns 80, o retorno era de menos de 40. Aí, quando eu entrei, eu senti o carro fez isso, ó. Aí, na hora, pastor, eu gritei, eu, a Val e minha sogra. Nós gritamos, Jesus, 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 em cor, sabe, em cor. Parece que a gente tinha ensaiado. E aí eu senti um bato do lado direito, mas aí veio alguma voz no meu ouvido. Não pisa no freio. Não pisa no freio. Se tu pisa no freio, vocês iam capotar feio. Se você pisa no freio. Isso aí foi o Ah, Espírito de Deus salvando a vida de vocês. eu senti, e aí você pergunta para mim assim, você tirou o cardeal? Eu falei, não, eu falo com todas as letras, não fui eu. Foi Jesus que tirou. Que o negócio foi tão grave que, segundo ela,
e o nosso filho, passou 3 carros por mim, dois de um lado e outro do outro, eu não vi nenhum. Subi debaixo do viaduto, tem uma rampa, o carro subiu naquela rampa ali, eu peguei e virei para a esquerda, tinha um paredão para bater de frente, virei para a direita, aí pontou um clarão assim na minha frente, eu lembro disso, isso aí eu lembro. Aí estacionei, a Val muito nervosa, olhei para ela assim, fui aí ao carro. O carro era novinho, pastor. Acho que o carro não tinha acho que 1.000 e poucos quilômetros de rodagem. Não tinha nem isso, nem 1.000 quilômetros de rodagem. Era zero, zero, zero. Aí olhei para ela e tal. Ela pegou e falou assim: olhei. Aí todo mundo entrou no carro. Eu peguei, entrei no carro com a maior tranquilidade, parecia que não tinha acontecido nada. E continuei a viagem. Aí quando eu cheguei no destino, peguei e liguei para minha mãe. Minha mãe pegou e falei, mãe, quase que a gente morre, quase teve um acidente muito terrível e tal. Aí ela perguntou que hora que foi. Eu falei, aí, acho que umas 6, 6 e pouco. Ela falou, meu filho, essa hora eu estava de joelho orando por você. Isso me impactou demais, porque eu vi a mão de Deus ali. Rapaz, é impressionante como Deus trabalha, né? Não pisa no freio, não pisa no freio. E aí, o Isso. que acontece dentro do carro, para mim é fantástico. E vocês clamam pelo nome de Jesus, né? Jesus, 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 irmãos. A gente realmente precisa desenvolver essa, este hábito de clamar pelo poderoso nome de Cristo. Eu lembro do pastor pregando aqui na sala, ele em absoluta depressão, pastor Leidivan. Isso. Inclusive, se jubilou recentemente. Nós vamos trazê-lo aqui para uma mensagem pós-jubilação, para celebrar com ele. Ele estava numa depressão tão bruta que ele não conseguia nem levantar da cama. E em algum momento ele disse: A única coisa que eu tenho é Jesus Cristo. E aí ele clamou da mesma forma, João: Jesus, Jesus, Jesus. Aí ele prega aqui na sala isso. É o nome de quem tem todo o poder sobre o céu e a terra, Jesus. Jesus, irmãos, Jesus é nossa rocha. Nós temos que aprender a clamar por esse poderoso nome. E outra coisa importante desse momento crucial da sua vida é o quanto a oração da mãe faz diferença, né? João, que hora que foi o acidente? Mais ou menos nesse horário, a mãe do João estava orando pelo seu filho. Por isso, João, eu creio demais no que nós estamos fazendo aqui, amado. É por isso que eu creio demais no que nós estamos fazendo aqui. Porque nós estamos citando o nome de meninos que eu tenho certeza absoluta, Deus, por sua graça, vai ouvir nossa oração. E Deus, nesse momento, está livrando a vida desses meninos da morte, de acidentes, de situações difíceis, só porque nós estamos citando o nome desses meninos. Sim. É o poder da oração intercessora, João. Nós temos que nos agarrar, mas nos agarrar a isso com força. E nós estamos aprendendo aqui a ir para o altar de incenso, né? Esse altar de incenso é o lugar onde nós devemos continuar. Você sai, aí sim nós vamos entrar na sala agora depois desse livramento abençoado que você teve. Vamos para outro livramento agora que tem a ver com a salvação eterna, a perdição eterna. Aí você toma a decisão de não passar pela possibilidade de perder sua vida eterna e vai aceitar definitivamente Jesus Cristo e como é que ele operacionalizou para que você se desvencilhasse da trava do sábado e fosse para a fé. A irmã Gileades, que você já inclusive disse que faleceu, começou a enviar o link para vocês. A Val começou a entrar, você entrou e começou a assistir com a Val. Né? Quanto tempo vocês estão na sala? É, 2021, né? Vai para. Nós entramos na sala, eu comecei a assistir a primeira vez na Vigília de Atos, às 4 da tarde, eu lembro até o horário. Na Vigília de Atos, dia 9 de abril, entre 3h30 e 4 da tarde. Primeira vez que eu entrei. E aí É, depois você vai ver a Val entrando na sala e vem junto. eu comecei a ver, e eu também, pastor, eu sou uma pessoa que, eu trabalhando nessa área de segurança,
eu, eu sou um pouco meio, sabe, aquele explosivo, né? Se tiver Uhum. de falar alguma coisa, eu era muito explosivo. Aí depois que a Val começou a assistir a sala, eu também comecei a assistir, e olhando para ela e vendo algumas diferenças, né? Como era e como que está. Aí isso me chamou, foi me chamando a atenção também. Foi me chamando a atenção. E aí eu comecei a assistir assim. Aí eu ia para o quarto, né? Ela estava assistindo aqui, às vezes eu assistia a sala deitada, às vezes dormia. E ela aqui assistindo, né? E eu dormia e tal, mas estava sempre ligado ali. Às vezes terminava, mas eu estava ali. Agora, com o tempo para cá, eu peguei e comecei a assistir a sala sentado e prestando atenção em tudo, né? E eu lembro que quando era para entrar na sala, quando ela recebeu o link, ah, era muito difícil. Quando começava a sala, já fechava um K, sabe? E aí era muito difícil de entrar, porque a gente tentava entrar e não conseguia. Tentava entrar e não conseguia. Hoje não, hoje está mais fácil, né? Porque ó, um pouco das pessoas pararam de assistir, né? Infelizmente. Infelizmente, que eu acho que não deveria, que eu acho que agora deveria estar em 2 ou 3 K, né? Mas aí, infelizmente, as pessoas é assim que acontece. Mas aí eu fui percebendo que a gente não muda, né, pastor? A gente não consegue mudar. A gente tem que se entregar. É igual eu falei, às vezes a pessoa grita o nome de Jesus, mas quando você está mais precisando, que você grita, que você joga o controle na mão dele, o resultado vem mais rápido. Aí, quando você vê o resultado, é igual você assistir a sala buscando o batismo do Espírito Santo todo dia. E eu aprendi a levantar, orar de madrugada pelos meus vizinhos, por minha família, tudo através da sala. É difícil, e eu não vou falar que todo dia eu levanto, mas é difícil o dia que eu não levanto de madrugada para buscar o batismo do Espírito Santo, para falar com Deus, da minha maneira, né? Da minha maneira. E isso foi tudo através da sala, que antes da sala eu não conseguiria fazer isso. Eita, João, mas isso aí é bom demais, menino, porque é o seguinte, quando você fala isso, pronto, é o propósito da sala é levar você a esse estilo de vida. Imagina você agora nesse estilo de vida, a Val, eu e todos os adventistas. Deixa eu lembrar uma coisa, já devia estar em 2 ou 3 Ks, né? É o seguinte, vamos nos contentar com uma ideia. Em relação ao todo, sempre seremos pequenos. Não Sim, adianta. Em relação ao todo, falo do mundo adventista mesmo. Falo do mundo adventista. São 10 mil acessos, 20 mil acessos depois. Só, só no Brasil nós somos mais de 2 milhões de adventistas. aí, Olha só no Brasil, mais de 2 milhões de adventistas e só 20 mil visualizam esse conteúdo pós e 10 mil assistem na hora, passando mais permanentemente ou não pela reunião. Olha quantos adventistas não participam disso. E não tem problema, sempre foi a menor parte. Sempre foi a menor parte e sempre será assim. Agora, nós desejamos que seja a maior quantidade de pessoas possível e trabalhamos para reunir a maior quantidade possível e vamos continuar trabalhando para buscar a maior quantidade possível, porque nós cremos que é esse tipo de coisa que deve acontecer com o adventista do sétimo dia. Não levantar pela madrugada apenas num acidente e quando levanta, levanta para buscar a unção do Espírito. É desse tipo de povo que Deus está precisando. amém. Nós vamos continuar. Lembrando, João, que é o seguinte: nenhum de nós aqui da sala 57 deve achar, passar pela cabeça, que por estarmos aqui na madrugada, nós somos melhores do que alguém. Porque já entendemos a busca e a necessidade do Espírito Santo. Eu não entendia isso, hoje eu entendo. Isso não me torna melhor do que ninguém. Porém, contudo, entretanto, me torna mais responsável. Sim, Melhor não, por favor, mas mais responsável sim. Pastor explica. Amigo, você que busca na madrugada, que tem buscado
o enchimento do Espírito para ele controlar você, você deve ser o membro da sua igreja, deve ser o missionário da sua igreja, deve ser o alinhador na sua igreja, deve ser o servo da sua igreja, deve ser uma bênção, irmão, aí, porque a sua vida tem que gritar que você está vivendo uma experiência diferente. Esta é nossa maior responsabilidade, amados. Melhor nunca. Se algum 57 passar a impressão de estar orgulhoso, ou de que é melhor, ou não entendeu nada ainda, você só é mais responsável em ser uma bênção. João, você me fala sobre a Val. Você era um camarada e tá em processo de crescimento, mas você disse que estourava fácil. E hoje está mais controlado. E você começa a ver mudanças na Val, né? Então a Val a primeira sala que você entrou foi a Val. Sim. Porque por isso que eu estou falando da responsabilidade, entendeu, João? Porque a primeira sala que as pessoas veem somos nós, irmão. Eu não estou falando aqui que nós seremos perfeitos. Não, mas amigo, nós seremos diferentes. E a Val marca essa transição. Você, você uma vez no seu testemunho você fala assim: essa mudança que acontece na vida do João é extraordinária. É extraordinária. Quer dizer assim, ó, quando o João via um grupo de drogados e bêbados, sabe o que ele dizia? Ó, se a gente estourar uma bomba ali e acabar com a vida deles, vamos tomar prejuízo, porque vamos perder o dinheiro da bomba. Ou seja, Infelizmente, não é, João? Ou seja, infelizmente. aquelas pessoas não valem nada para mim. Isso era uma cultura, porque o João vem de uma cultura em que ele foi alimentado pela ideia de que as pessoas valem o que elas têm, o status. João, o Espírito de Deus, na verdade, jogou uma bomba na sua cabeça e mudou tudo isso, né, amado? Você consegue ver as pessoas hoje de maneira diferente. Sim, pastor. Eu converso, né? Vejo, eu tenho assim aquela compaixão da pessoa. Eu acho que aquilo não é ele que quer estar ali. Infelizmente, ele caiu naquele buraco e está cavacando, querendo sair, mas quando assusta, ele está mais embaixo. É uma coisa assim, e eu fico olhando assim porque, para mim se tornar melhor, eu tenho que olhar para o meu próximo. Eu tenho que ter aquela compaixão, porque nós não vamos levar nada daqui. É só o nosso caráter. E para nós imitar Jesus, nós temos que dar valor ao ser humano. É porque ele veio para cá para levar ser humano. Jesus não veio por causa de coisas. É quase inacreditável escutar isso. E aí eu fico pensando, falei, poxa, como eu era cruel, né? Pensava, falei, pô, como que eu era cruel? Pensar assim que o ser humano não vale nada, pois se a razão do sacrifício de Cristo é o ser humano, e hoje até eu fico olhando, às vezes a pessoa fala, mas você acha que um estrupador tem salvação? Você acha que um cara que já matou tem salvação? Eu falei, se não tiver salvação, o que Cristo fez, o Cristo fez na cruz por causa de nós, não tem serventia nenhuma, né? Infelizmente é doído. Infelizmente é doído. Se você olhar para o ser humano, ele não vai, mas se você olhar assim no Espírito, através de Cristo, é a razão de tudo o que Cristo fez por nós, é o ser humano. Cara, E eu, graças a Deus, aprendi isso. isso é um nível de maturação extraordinário, João. Isso é mudança de dentro para fora, irmão. Fala, Nossa, Valzinha. Fábio, eu queria falar uma coisa. Vou falar baixinho porque é alguém aqui do prédio. Tem uma pessoa que meu marido é o síndico aqui do prédio, né? Nós moramos em apartamento popular, entendeu? Então, assim, ele é síndico, mas ele não recebe nada para isso. E aí ele começou umas mudanças, colocar câmera, por exemplo, e tem uma pessoa que não queria de jeito nenhum. E eu chegava a escutar ela falando mal dele, que odiava ele, que
chegou a fazer abaixo-assinado para tirar ele daqui. E ele tinha uma raiva dela, sabe? Ele tinha uma bronca dela. E ela caiu um dia desse. Inclusive, ela caiu fazendo alguma coisa, tipo, para provocar, sabe? E ela tá muito mal, coitada. Eu sempre fui muito amiga, mesmo sabendo de tudo isso, abraçava ela. Ela chegou a dizer assim: ainda bem que, ainda bem que ele tem sorte de eu gostar da esposa dele. Ela falava, né, pros vizinhos. Eu sempre tratei ela muito bem. E ela caiu esses dias, machucou. É, machucou muito mesmo. E aí ele estava voltando da igreja no domingo, ele fez a primeira oração, né? No domingo, a primeira oração da igreja, né? Depois do batismo. E ele voltando, eu vim na frente, ela ficou conversando com alguém. E aí ele chegou e falou assim: eu fui lá e né, falou o nome dela. Eu fui orar por ela. Eu achei isso tão extraordinário. Porque é a primeira vez que ele entra na casa de um vizinho para ele orar. E foi ela. E orar por alguém que, teoricamente, entre aspas, é contra ele, né? E ele ficou sabendo na semana passada que ela estava fazendo abaixo-assinado, que ela tentou para tirar ele da. Que ele é síndico, né? O João jamais entraria nessa casa se não fosse pelo Espírito. Irmão, sabe o que está acontecendo aqui? É uma mudança de dentro para fora, Amém. provocada pela unção do Espírito. O que eu quero que salientar para vocês, irmãos, é que o João não está fazendo isso porque ele sabe que é certo. Ele está fazendo também porque sabe que é certo. Mas o João está fazendo por influência do Espírito. Isso muda tudo. Isso muda tudo. É muito fina a linha entre o ativismo religioso e o cristianismo essencial. Fazer isso apenas porque é certo seria um ativismo, mas fazer porque é certo, cheio do Espírito, é cristianismo. Isso é mudança de conceito. Isso é profundo, mas é profundo, é profundo. É disso que eu falo. A busca pelo Espírito provoca este aprofundamento aqui dentro, em que a gente esquece de nós mesmos, pelo valor que a outra pessoa tem. O João foi lá porque essa mulher, apesar das coisas que ela fala contra ele, injustamente, esta mulher vale mais do que ela faz contra ele, porque ela precisa encontrar a salvação em Cristo. E sabe quem tem que apresentar para ela? O João. Ele entendeu isso. Irmãos, isso aqui é comunidade saudável. Imagina todo mundo da igreja vivendo e pensando assim: que tipo de igreja nós seríamos? João, é extraordinário o que Deus está fazendo contigo, cara. É Amém. extraordinário. Amém. Você me fala sobre os encontros pessoais que você já teve da Sala 57. Descreve para mim como é. Nós já estivemos juntos algumas vezes. Não, você uma vez só. A Val já duas, né, Val? Lá em Moema e o João também. Você estava junto três? Conta aí para mim. Naval 3 e 2. Isso, a Val 3. Me fala sobre qual é a sua sensação desses encontros presenciais. Porque às vezes as pessoas olham e falam assim: ah, aí na tela todo mundo é bonitão. Eu quero ver na presença, eu quero ver na real se isso aí é assim mesmo. Como é que você. É... Tá rindo de quê, dona Neide? A Neide tá rindo ali do que eu tô falando aqui. João, me fala qual é a impressão que você tem quando nos encontramos pessoalmente. Ô, pastor, eu fui aqui no Hortolândia, quando o senhor esteve aí, estive lá com a Val, conheci outros pastores, mas um encontro que me marcou demais para mim foi Itararé. Itararé, nós saímos daqui sem conhecer ninguém, o irmão de lá, através da sala, falou, não, irmão, pode vir, que vocês vão hospedar na minha casa. Aí chegamos lá, nunca tinha visto ele, ele nunca tinha nos visto. Chegou lá, recebeu a gente como se fosse assim da família, sabe? Com aquele carinho. E eu fiquei imaginando, gente, que não é normal. Como é que uma pessoa possa como pode uma pessoa se hospedar hospedar uma pessoa em casa que nunca viu? E aí, através de tudo, você via aquele amor das pessoas, sabe? A pessoa, aquele amor verdadeiro.
aquele abraço gostoso que as pessoas, que a gente, quando encontra, a gente dá, né, um no outro, é muito bom. E a gente vê que aquilo ali é só através do Espírito Santo mesmo. E outra coisa que me chama atenção também é, às vezes, quando a gente vai ter os almoços aqui geralmente a gente encontra na casa da Miriam. Às vezes tem 60 pessoas, e aí tem a Miriam, tem a Dodora, tem o esposo dela. Eu sei, eu não vou conseguir falar todo mundo, né? Tá aqui. E é que você vê aquele sorriso, as pessoas estão ali conversando e tal. Às vezes você chega assim, porque eu estava acostumado assim, a pessoa está conversando ali uma com a outra, sempre está correndo o nome de alguém ali, né? E não, às vezes você chega, tá aquele montinho ali conversando, tudo falando do que o Espírito Santo tem feito na vida deles. Eu acho isso aí incrível. É uma coisa assim que me chama a atenção e quem não foi ainda, eu convido para ir, porque é bom demais. Ai, que delícia. Você, inclusive, passou a gostar de mim depois de um encontro desse. Como é que é esse negócio? A Val deu uma entregada aí, ó. Ah, pastor, eu peço até desculpa, mas eu pensava assim, falar, não, enche muita linguiça, sabe? E depois que eu fui. É Que a isso gente tem que mesmo. ser sincero na falando, né? Mas depois Claro, você cara, vê que não é claro. nada disso. Aquela maneira de trabalhar, de ensinar, né? E nós estamos aqui para aprender cada dia, né, pastor? Eu acho que o ser humano todo dia você vai aprendendo uma coisa diferente. Pastor Wagner, ele falou assim que quando ele falou assim para mim, Val, eu aprendi a gostar dele. Aí eu, hã? Como assim você não gostava antes? Ele falou, na hora que eu vi ele te abraçando, e chorando, eu vi que é verdade tudo que acontece lá na sala. É isso. Nosso primeiro encontro com os moderadores na Bahia, que foi quando a gente conseguiu reunir a maior parte deles, nosso primeiro encontro mesmo, estava todo mundo muito ansioso para se encontrar, para viver um momento junto. Havia essa perspectiva, né? Será que é assim mesmo? Será que é isso que a gente está vivendo na tela, a gente vai viver pessoalmente? E graças a Deus, depois da experiência pessoal, nossos laços só se fortaleceram. Porque de fato é isso. E é incrível, é incrível. Se você nunca foi no encontro pessoal da sala, vá, porque de fato é um processo. É muito, é muito. Eu tava, é muito forte isso. Eu estava aqui numa igreja minha e um amado que assiste a sala conosco, talvez até frequente uma das nossas igrejas, na mesma igreja que a Rubenita frequenta. E aí ele veio para me ouvir, para conhecer pessoalmente e tal, participou conosco do culto e depois eu chamei para conversar, conversamos alguma coisa, celebramos, porque éramos da sala juntos, e aí eu disse assim, amado, um senhorzão já maduro, sabe aqueles homens formados mesmo, né? Eu disse assim, amigo, tenho 4 coisas para dizer para você. Aí disse as 4 frases da sala. Rapaz, esse homem me abraçou e começou a chorar, chorar, chorar. Cara, não é pelo pastor Wagner. Eu tô vendo o pastor Wagner aqui. Não é isso. É o que representa tudo isso que nos emociona. Ô, Você. pastor Wagner, deixa eu só falar uma coisa. A gente escuta muito isso, inclusive eu já ouvi, vocês idolatram muito esse pastor. E sabe, não é o pastor Wagner, é o Espírito Santo, mas não é só o Senhor que a gente quer abraçar, que a gente quer ver. Eu tenho a maior vontade de abraçar a Leila, a Soraya, o Rogério, meu Deus, como eu quero abraçá-los. E assim, é uma vontade tão grande que se eu souber que eles estão aqui em São Paulo, eu vou até lá para conhecê-los. Então, não é, as pessoas precisam entender que não é o Senhor, pastor Wagner. Nós estamos aqui todos buscando juntos, nós estamos buscando o batismo do Espírito Santo, há uma união entre nós, há amor. E a gente quer conhecer, a gente quer abraçar todos, é claro. Por que que a gente gosta tanto do Senhor? Porque é o Senhor que ensinou tudo isso, nós aprendemos aqui. O Senhor A internet dela deu uma travadinha. Ela estava falando do ensino. É, é claro que sobre mim tem uma carga maior, né? Todo o movimento vai começar comigo aqui. Todos vocês que estão aqui conhecem a sala através desse processo que começou comigo, trazendo isso para a internet da forma como eu trouxe, oriundo de um grupo de irmãos que começaram a estudar a Bíblia no meu distrito
desse grupo, eu assumi esse culto e implementei todos os princípios da Sala 57, já tendo aprendido a expressão através do pastor Moura. É claro, é claro. Quando a gente se encontra, a gente abraça o que significa. E ora, dá uma olhada aqui para mim. Qual é o problema qual é o problema nisso? Eu desejar conhecer a Axa e abraçar minha irmã. Qual é o problema? Não é? Qual o problema nisso? Ruim seria se eu odiasse a Axa e não quisesse estar com ela. A Elô tá ali, tá lá em São Paulo. Cara, vontade de estar com a Elô de novo, porque nós estivemos juntos na Itália e foi muito legal. Por que que vai criticar isso? Crítica deveríamos receber se nós não nos amássemos, se a gente não quisesse se conhecer, se a gente não respeitasse, se nós não admirássemos um ao outro. Isso é que está errado. Agora, ter vontade de estar junto, falar bem do outro, reconhecer as qualidades, reconhecer os... Irmão, isso é de Deus. É de Deus. Mas eu entendo por que que essas coisas recebem críticas. Tudo bem, não tem importância. Será assim até o final. Quando Jesus voltar, isso vai acabar. Que eu não seja esse ponto crítico, né? Que eu seja o ponto da unidade. O pastor Edmir falou uma frase, João, e a gente vai para o final do seu testemunho. Tem coisas na vida que precisam acontecer. Como é que é a frase que Porque se marca? elas, tem coisas na vida que precisa acontecer que se elas não acontecerem, outras não acontecerão. Esta frase marcou a sua vida e não foi só a nossa, mas marcou a vida de um monte de gente, essa mensagem do pastor Edmir. Orem por ele, por favor. Domingo era para ele pregar e, infelizmente, ele passou novamente por um processo de dificuldade na saúde. Tem algum tempo que ele está frágil nisso. Então, orem pelo pastor Edmir. E você sofreu, João, um problema na sua coluna Sim, recentemente. O que que aconteceu com você? eu tive um trauma na minha coluna e teve um abaulamento, né? As ressonâncias mostram, né? Eu fiz duas ressonâncias e uma tomografia. A hérnia, ela abriu. Eu fiquei praticamente em cadeira de roda, né? E, e fui me estabelecendo devagar. Hoje, pastor, hoje eu, eu ando assim e tal, mas qualquer esforço que eu faço, eu não aguento, as pernas começam a doer. E aquela dor profunda, sabe? Aquela dor muito forte. E aí eu tô na fila para esperando a fisioterapia, para continuar fazendo a fisioterapia. Tomando remédio de noite, quando eu não tomo, eu sinto muitas dores, mas confiante em Deus que vai dar tudo certo. E através disso aí, eu comecei a assistir, igual eu falei, comecei a identificar na sala, tem o outro também, o Amanhecer com Deus, e também tem um culto que a gente faz de madrugada, todos os domingos. A gente está num parque aqui de Barueri, a gente chega lá de madrugada, por exemplo, 5 horas, 4h30, 5 horas, nós estamos lá. E é muito bom, viu? É uma coisa assim que me chamou muita atenção. É com esse pastor que batizou você, certo? Isso, pastor Vamos Ronald, trazer esse abençoadinho para pregar aqui, esse homem de Deus aí. Vamos conhecer por favor, pastor. essa bênção. Bênção, É irmão. homem de Pastor Deus, que viu? é bênção tem que ser bênção mesmo. Glória a Deus. É homem de Deus. Então, Aí eu, você teve a sala, o amanhecer com Deus e o culto na madrugada. isso. E aí começou a vir aquele pensamento forte, que já ajudei muito a estudo bíblico, né? Às vezes tem uns irmãos aí que me chamavam, eu ia junto e tal. Aí eu vim pensando comigo, eu falei, gente, mas como que eu vou ajudar a dar estudo bíblico para a pessoa e chegar para ela, falar que para ela se batizar, sendo que eu não sou, não sou batizado? Como é que eu vou fazer isso? Eu acho que fica uma coisa fora do contexto, né? Eu chegar e aí eu peguei e veio, eu falei, não, eu tenho que... Aí eu fui para Santo André, teve uma vigília em São Miguel,
Inclusive, conheci o pastor Abdoral, me deu aquele abraço. Tem um casal lá também que eu vi. Eu só vou falando assim os que eu vi, né? Fora as amigas, o pessoal de encontro que a gente tinha aí. Aí tinha um casal lá, o pastor, você fala muito nele aí, Rogério Magno e o Rogério Silvana. Magno e a esposa dele. E eu nunca tinha visto. Aquele pessoal, quando eles me viram, que eles me abraçaram, eu nunca senti um negócio daquele. O Eu Júnior, o cheguei, eu Júnior, fiquei, o Júnior, o Júnior e a Jane também viajaram para isso. Não, a benção Júnior de casal. veio Benção, para cá. benção. Foi isso. Aí, pastor, eu senti uma coisa assim que eu falei, não, não é normal isso, não é normal. E aí, eu cheguei, um belo dia, eu chegando do culto da madrugada, cheguei aqui e falei com a Val, falei, Val, eu vou me batizar, Desse jeito, pastor, quase morreu, quase matou do coração. eu vou me batizar. Que delícia isso, irmãos. Que coisa boa. Deixa eu dizer uma coisa. A dor nas costas, esse problema, afastou o João do trabalho. E esse Sim, afastamento do trabalho facilitou a tomada dele de decisão, que estava livre aos sábados agora. Lembra que eu falei lá atrás? Faltava fé, né? E ele não conseguia ver. Abraão estava preso ao filho e não conseguia ver. Então, às vezes, Deus permite que a gente perca algumas coisas para ver o que a gente não está conseguindo ver. João, eu acredito que Deus está usando, não é? Deus não provoca a dor, mas Deus está usando a dor para poder salvar a sua vida. amém. Talvez você jamais tomasse a decisão se ele não permitisse que você sofresse isso, filho. É, Entende isso? Deus não provoca. Não, não acredito que Deus provoca a dor, mas ele se aproveita de determinadas situações que nós passamos, porque é inerente, nós vivemos nesse mundo, estamos suscetíveis a esse tipo de coisa, qualquer um está, mas no caso dos filhos que procuram a Deus, ele pega esses momentos que a vida, de maneira inerente, natural, provoca em nós. E ele vai usar isto para salvar a nossa vida. E Deus usou essa hérnia de disco para te afastar, para dizer: eu preciso salvar a vida desse menino. Você viu esta oportunidade e entregou a vida a Jesus plenamente. Hoje, não amém, é só dizimista, ofertante, não é somente evangelista, não está casado com a Val, Sala 57, culto da madrugada, tudo que vocês fazem juntos, mas também guarda o sábado, o mandamento que o Senhor espera que façamos com alegria, amém, com gratidão, porque Deus, quando separa o sábado, ele separa um trecho da semana para estar só com ele. Não é a segunda, não é o domingo, nem a terça, não, é o sábado, porque esse dia não é nosso. A Bíblia diz que é o sábado do Senhor teu Deus. Eu não posso pegar o que não é meu e usar como eu quero. É dele. tá. Não pode ser outro dia. E aí eu preciso perguntar uma coisa. Como é que você se sentiu dentro daquele tanque quando você foi batizado, cara? Ah, pastor, foi uma sensação assim muito diferente, incrível, né? Eu me senti assim. Depois que eu saí leve, aquele abraço, sabe? Foi dado no o pastor, o irmão Fernando também estava com a gente, porque ele entrou para me dar um auxílio ali. E eu fiquei olhando, falei assim, aqui. Depois que eu levantei, eu falei, gente, por que tanto amor, né? Eu fiquei muito feliz. Depois saí, eu olhei para a Val assim, ela também, eu vi que ela estava muito feliz. Meu filho também estava com a gente. Eu vi a felicidade no olho dele. Que ele ia ser difícil você ver ele chorando. E esse dia eu vi ele chorando. Fora as outras pessoas que estavam ali, que ficou muito feliz também, chorando de felicidade. Eu fiquei, saí dali muito feliz, pastor. Saí muito feliz. E eu só queria fazer um pedido, pastor. Pois não, meu filho. Agora nós estamos em cima eu queria citar os meus irmãos, que o meu sonho é ver minha mãe também, adventista,
meu pai adventista, meus irmãos adventistas, e eu peço a Deus para me fazer um exemplo, para eles verem em mim, a, como fosse, para mim ser exemplo, assim, para eles seguirem, sabe? Porque eles são muito apegados a coisa, muito pegados a bens materiais, e eu queria muito que eles tomassem estudo bíblico, mas isso aí tem que ser através do meu exemplo. E eu só queria pedir para vocês orarem por eles todos. Esse é o meu pedido, a minha vontade é essa. Testemunhar, filhão. Agora seu papel é testemunhar e apelar, sem forçar a barra, porque Deus não força, já falei aqui, mas apelar, testemunhar o tempo inteiro. E como Deus teve paciência com você, ele vai ter paciência com eles também. Bom, eu preciso Amém. encerrar esse testemunho hoje mostrando para vocês umas fotinhas, que, é claro, elas são fundamentais. Aí está a família 57 no batismo deles aí, ó. Aí Junião, Jane, aqui o Rogério, que acabamos de falar, irmãos da congregação, da região aí que vieram, esse pastor que batizou, aqui o filho da Val e do João, aqui certamente é a Deboradia, não é? É a Nora. Acertei aí. Eu não... Aqui uma outra foto para a gente celebrar, família junta aí, 57. Aqui uma outra foto, deixa eu ver essa aqui, essa também é da família. Aí o banner da sala 57, para onde o Rogério vai, vai com esse banner, uma benção. E essa foto aqui precisa ser celebrada, peraí, esta aqui, ó. Como é que você estava? Ele disse, muito feliz, né? Bom, aí Mas é está, muito linda, né? mas é um bebezinho lindinho, neném. Aí está um nascido do reino de Deus. João, a partir daquele dia, você se tornou filho. Amém. Deus seja louvado, e assim, nós da sala 57 celebramos o seu batismo porque sabemos que esta sala aberta na sua vida o ajudou a entrar naquele tanque, junto com a sala 57 Aval, presencialmente, junto com os outros cultos que você faz parte. A presença de um pastor como esse conquistou o coração de vocês. Queridos, nós somos fruto de uma sequência de esforços em que Deus usa todas as ferramentas para salvar a nossa vida. Não foi só a Amém. sala, mas a sala ajudou. Então, a gente fica muito feliz em saber que você é mais uma das milhares de pessoas que já se batizaram em nossa história, influenciados pela Sala 57. Amém. A foto do abraço, você não vai mostrar? Ai, 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 agora, hein? Eu não separei. Não me aperta, Eu Val, mandei, foi uma misericórdia. das fotos que eu mandei por último. O abraço com o pastor. Aqui é no ao vivo. Ela é linda mesmo, essa foto, hein? Ela é linda. Deixa eu encontrá-la aqui e vou mostrar. Que esta Tá bem foto. fácil aí. Tá fácil. Claro, ao vivo é tudo muito fácil. Acho legal. Vamos lá, mas ela merece realmente ser mostrada porque Alguém papai, te manda aí rapidinho, porque tem tanta não, gente com eu essa já, foto. já, já encontrei. A, a finalidade, né, o propósito, a existência de um pastor na vida da ovelha, ela é fundamental. Olha que abraço bonito esse aqui, ó. Pastor e ovelha. Ó, bem bonito. Pronto. Olha que legal. É isso aí, ó. Pensa, Jun- Junção, pensa né? num pastor de Deus, amável. Nossa, a gente ama muito ele. Ele tá vendo, ele tá no YouTube. Não sei se ele conseguiu entrar no Zoom, ele tá no YouTube. Como Mas é que é o o nome pastor dele? Como é Wagner, que é o nome dele? pastor Ronald, a gente Pastor aprendeu a Ronald. amá-lo demais. Ele não é o nosso pastor. Ele não é o meu pastor, ele é o meu pastor, né? Mas assim, ele não é o meu pastor de distrito. Mas eu falo pra ele, eu sou sua ovelha também. Assim como eu sou Olha, sua, pastor Wagner. olha que Nós. legal, ó, que massa, assim, ó. O pastor da igreja local abraçando o João, fruto também da sala 57. É meu sonho isso aí, ó. Meu sonho, que a sala seja uma ferramenta
para fortalecer o movimento da igreja local. Unir esforços. Nós precisamos nos unir. A vaidade, o orgulho, o senso de qualquer tipo de superioridade, uma hierarquia que engessa. Não, a gente precisa unir forças. O João, as pessoas que estão perdidas, que não haviam entregado a vida plenamente a Cristo ainda, é o nosso alvo. É permanecer com nossa salvação ativa e ativar a salvação em outros. A gente precisa unir esforços. Olha a vigília que a gente vai fazer agora. O Ministério Jovem da Divisão Sul-Americana. Nós estamos emprestando a estrutura da sala e a divisão está emprestando a estrutura da divisão da igreja e da igreja institucional para trafegarmos nessas duas linhas que não são linhas paralelas, porque as linhas paralelas nunca se encontram, não, são linhas adjacentes, linhas que precisam andar sobrepostas. Olha a força disso, olha a força disso. Esse pastor da igreja local junto com a sala 57, salvação do João, cara. É isso que a gente está procurando. E a internet, como diz o pastor Aleixo aqui hoje, é uma ferramenta indispensável para ganhar alma. Por quê? Por que não nos unir? Por que não nos reconhecermos? Por que não reconhecer a força do outro, o dom, a capacitação, o ministério que Deus deu para o outro, validar esse ministério e juntar para a gente logo ir embora desse mundo aqui? Agora, eu puxo para o meu lado, o nome que tem que estar na placa é o meu. Não, não me interesso com isso. O nome que tem na placa é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos só ferramenta. Só ferramenta. Meu Deus, é tempo de unir forças, não separar. É tempo de validar movimentos, não rejeitar. Eita bênção de Deus, hein, irmão? Glória a Deus. Estou vendo o pastor Aguinaldo ali, ó, homem de Deus. Obrigado pela presença de sempre, viu, filhão? Ei, eu tenho 4 coisas para dizer para vocês. Eu amo vocês. Eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. E eu creio em vocês porque vocês são a imagem visível dele, a parte deles. E por isso eu creio mais em Deus, porque vocês existem. Amém. Amamos o Senhor, precisamos Precisamos do do Senhor Senhor para para ser ser feliz. feliz, O Senhor é a parte visível visível de de Deus. Deus, e Cremos mais em Deus porque o Senhor existe. existe. Amamos essa sala, é a nossa família. Ai, que coisa boa, né, irmãos? Coisa boa. Obrigado, João, pelo bom, excelente, lindo testemunho. Seu batismo foi uma inspiração para todos nós. Eu também amo você e todos nós aqui. Tenha um grande dia na presença de Deus, você e Val e todos nós. Vamos orar? Eterno Deus, obrigado por tudo que aconteceu aqui, até pelas dificuldades. Muito obrigado. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, e nesse dia saiamos como testemunhas. Testemunhas. Usa-nos, Espírito Santo, como o Senhor quiser. Nós temos um planejamento do dia, mas se o Senhor quiser alterar também, faz como o Senhor quiser para que sejamos a luz. Com esse propósito fomos chamados, nos ajuda a cumprir. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, amado Espírito Santo, continua agindo em nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que maravilha! Deus abençoe vocês. Deixa eu chamar aqui a dona da pipoca, porque a Leila vai chamar a pipoca para nós. Leila, bom dia. Bom dia, meu pastor. Coisa boa, hein, Leila? Rapaz, Minha mais, irmã, mais um batismo, hein? Dos milhares que a sala já influenciou. Eita, glória a Deus. E nós vamos olha, aumentando. fora. Oi? Toda vez que assisto o vídeo, as lágrimas caem, porque é uma emoção. Eu tenho uma vontade imensa de abraçar esse casal. Eita. Que beleza! Isso é singeleza de coração. Lembra? Havia singeleza de coração no coração deles, então a gente também sente isso, né? Bom. Falando em singeleza de coração, coisa boa, Leila. Eu não sei se o Rogério já fez, que esse menino é ligeirinho demais da conta. Porque hoje é o senhor que está como É, anfitrião.
Então, agora você já é anfitriã dessa reunião, vai liberar os áudios, porque eu ouvi alguém dizer em alta voz, bom dia com alegria. Eu ouvi. Bom dia com alegria! Bom dia com alegria! Dia com alegria! Bom dia, Paulo, bom dia, João! João, Amado, parabéns, João! Alegria! Bom dia, Nalvinha! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, casal lindo! Nós amamos vocês! Parabéns!